pessoal, vamos retomar os nossos debates, a nossa aula sobre Platão. A gente já revisou os elementos da filosofia de Sócrates que são importantes para a gente entender Platão, e agora a gente vai entender a teoria do mundo das ideias de Platão, que Platão fez resgatando essa distinção socrática entre doxa e episteme. Então, o que foi que Platão fez? Platão introduziu, Platão defendeu uma separação na realidade. A gente vive no mundo em que a gente vive, a gente pensa que só existe esse mundo, só que Platão fez uma separação, ele fez uma distinção. Ele defendeu a existência de dois mundos. Esse mundo em que a gente vive e um mundo, uma realidade superior, uma realidade além desta realidade em que a gente vive. A partir disso é que nasce a teoria do mundo das ideias de Platão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre Platão, Platão resgata essa distinção entre doxa e episteme, e a partir dessa distinção ele defende a existência de dois mundos. Um mundo, que é o mundo da doxa, e outro mundo, outra realidade que é superior a essa, que seria o mundo da episteme. Então, a primeira coisa, mais importante é, Platão introduz uma separação na realidade, defendendo a existência de dois mundos, de duas realidades. O mundo sensível, que corresponderia à doxa, às opiniões que Sócrates falava, mundo sensível ou mundo dos sentidos, e o mundo superior, que seria o mundo inteligível, ou mundo das ideias. Então, o que Platão fez? Platão defendeu que o mundo em que a gente vive, esse mundo em que a gente tem contato com as coisas uns com os outros, esse mundo material em que a gente vive, essa realidade física que nós vivemos, seria um mundo sensível, ou o mundo dos sentidos. Esse mundo sensível, esse mundo material em que nós vivemos, seria o mundo da doxa dos sofistas, das opiniões, da multiplicidade, porque é um mundo onde tudo muda, onde existem as coisas. Então, por exemplo, quando Sócrates perguntava a Hípias o que era beleza, Hípias respondia não com a beleza em si, não com o conceito, mas sim com coisas belas. As coisas são essa doxa. Então, o que compõe esse mundo sensível, esse mundo dos sentidos que nós vivemos, são as coisas. Então, as coisas belas, as coisas feias, as coisas justas, as coisas injustas, as coisas boas, as coisas ruins, é o mundo das coisas. Esse mundo material, o mundo sensível que nós vivemos. E aí, os conceitos e as ideias, as essências das coisas que Sócrates buscava e que receberam o nome de episteme, Platão defendeu que essas essências não estão aqui no mundo sensível. Essas essências estariam numa realidade superior, que seria o mundo inteligível ou mundo das ideias. Então, não tem como a gente encontrar as essências das coisas, os conceitos perfeitos e acabados aqui no mundo sensível, porque eles não fariam parte desse mundo. Eles fariam parte de um mundo superior, de uma realidade superior, que seria a realidade do mundo das ideias. Então, Sócrates buscava a episteme. As pessoas respondiam com a doxa, com opiniões. Sócrates buscava os conceitos, as essências, as ideias. As pessoas respondiam com coisas, as pessoas respondiam com opiniões. Então, o que Platão vai fazer é defender que existe uma cisão no mundo. O mundo em que a gente vive é o mundo onde estão as opiniões, as coisas. E esses conceitos perfeitos e acabados que Sócrates buscava não estariam aqui, nesse mundo que a gente vive, no mundo sensível, mas sim numa realidade superior, numa realidade maior, que seria um mundo inteligível ou o mundo das ideias. Então, para a gente fechar o raciocínio, mundo sensível ou mundo dos sentidos, é o mundo das coisas, é o mundo onde estão as coisas que a gente vê, que a gente toca, esse mundo material que a gente vive. E o mundo inteligível das ideias é o mundo onde estão os conceitos, onde estão as definições. Então, resgatando aquele exemplo sobre a beleza, aqui no mundo sensível, que é o mundo em que a gente vive, existem coisas belas e coisas feias. E
No mundo inteligível existe o conceito, a ideia de beleza, o conceito, a ideia de feiura, por exemplo. Aqui no mundo inteligível, por isso outro nome é mundo das ideias. Existem as ideias de tudo. E o que são ideias? Ideias, na filosofia de Platão, têm esse significado específico de conceitos, de definições, de essências, etc. Tudo sinônimo. Então, nesse assunto da teoria do mundo das ideias de Platão, quando a gente entende a diferença lá do Sócrates e dos sofistas entre doxa e episteme, fica mais fácil de entender essa divisão que Platão faz entre mundo sensível e mundo inteligível. Ele apenas fez um mundo, ele apenas defendeu a existência de um mundo para cada coisa. Esse mundo em que a gente vive, que é o mundo da doxa, o mundo da multiplicidade, das opiniões, é o mundo sensível. E os conceitos, as ideias de tudo, a ideia da beleza em si, o conceito da justiça em si, o conceito da coragem em si, etc., estariam numa realidade superior, que é o mundo inteligível ou o mundo das ideias. Lembrando que essas ideias, esses conceitos, seriam o que, na filosofia socrática, já aparecia com a ideia de episteme, a palavra episteme, que vem do grego e significa verdade. Então, para resumir, Platão vai, a partir dos ensinamentos de Sócrates, fazer essa cisão na realidade, essa divisão entre mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo material em que nós vivemos, o mundo das transformações, das mudanças. Por exemplo, aqui no mundo sensível a gente vê coisas belas, por exemplo. Uma mulher que está passando, o cavalo que está passando, o edifício que a gente está vendo, os exemplos que a gente vê no diálogo de Sócrates com Hípias. Mas a mulher, por exemplo, vai morrer, o cavalo vai morrer, o edifício vai se destruir. Essas coisas belas vão deixar de ser belas. Mas a beleza, ela deixa de existir? A beleza continua existindo. A beleza continua dando beleza às outras coisas belas, a novas coisas belas que vão surgir depois da mulher, depois do cavalo, depois do edifício. Então as coisas vêm e vão. As coisas nascem e morrem, mas as coisas não são a beleza em si. Enquanto elas existem, elas são coisas belas, mas elas deixam de existir. E com isso a beleza morre? Não, a beleza continua existente. Onde? No mundo inteligível, no mundo das essências, no mundo da perfeição. Então, o mundo sensível é o mundo material em que a gente vive, o mundo das transformações, das mudanças, e o mundo inteligível é o mundo da identidade, o mundo das essências, o mundo da perfeição, o mundo do conhecimento verdadeiro que Sócrates buscava e que a gente dava o nome de episteme. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa teoria do mundo das ideias de Platão para entender mais alguns aspectos sobre ela. Então até lá!